Então, amados, estamos aqui mais uma vez para um tempo dedicado a Deus. E que nesta mensagem de hoje seja uma mensagem de restauração, de renovação, de fortalecimento. E esse louvor do Nani Azevedo fala muito conosco, que às vezes a gente olha e só vê ruínas, os muros se desfizeram e nós precisamos de restauração. E nós vamos pedir a ousadia de Neemias para nossas vidas. Quando nós olharmos para o livro de Neemias, lá no capítulo 1, versículo 1, Neemias recebe a mensagem de um irmão dele vindo de Jerusalém. E diz a Bíblia que naquele momento, com certeza, é de se esperar de um homem como Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, era aquele que provava a comida do rei, o vinho do rei, para que ele não fosse envenenado. Então ele tinha uma função de fidelidade, ele era um homem que realmente transpirava essa fidelidade ao rei e com certeza a Deus, ao seu Deus, ao nosso Deus e ao seu povo. Então chega o seu irmão e dá esse recado para ele, de que a cidade dos seus pais estão em ruínas e os que lá ficaram e não foram levados cativos para a Babilônia, lá ao jugo do rei Artaxerxes, estavam em ruínas, passando fome e necessidade, os muros destruídos, a cidade queimada, a cidade assolada. E Neemias, quando recebe essa mensagem do seu irmão Hanani, ele fica muito triste, prostrado, e ele se coloca em oração e clamor a Deus por seu povo. E ele começa a orar e jejuar. E diz a Bíblia que ele recebe esse recado no mês de Quisleu, e era mais ou menos dezembro, e ele fica orando e jejuando por 4 meses. E no versículo 2, no início do versículo 2, conta que quando ele vai servir ao rei, o rei percebe que ele está triste. E o rei pergunta para Neemias: Neemias, por que teu semblante está triste se não estás doente? E naquele momento ainda ele invoca a Deus em espírito e ora para achar, receber de Deus, receber a resposta de Deus e receber aquilo que ele precisava do rei. Então, antes disso, nós vemos que para ele chegar até aí, quando chega o versículo 2, Neemias já tinha invocado a Deus, já tinha orado, já tinha pedido perdão pelos seus pecados, pelo pecado do povo, e começa a falar com Deus e orar a Deus, e ali ele se coloca em jejum e oração. Então nessa noite nós vamos fazer um pedido de Deus através dessa mensagem, restauração da nossa casa, nossa família, nossa cidade, nossas histórias, nossas vidas, a história dos nossos filhos, nossos netos, dos nossos familiares. E essa mensagem, a gente vê que Neemias, ele se coloca então e diz para o rei: como estaria feliz se a minha cidade, a cidade dos meus pais, está em ruínas. Então nós vemos que Neemias, ele recebe a autorização do rei. O rei diz: o que tu me pedes então, o que tu precisas? E vai falando com Neemias ali. E Neemias então diz para o rei que ele queria ir lá reconstruir os muros de Jerusalém, que ele precisava de madeira, que ele precisava de carta para passar para as outras províncias. Então ele recebe do rei carta de autorização para passar pelas províncias de outros reis. E o lindo o que primeiro chama a atenção nossa, de que Neemias não recebe de Deus um recado: entre em jejum e oração porque eu te considerei. Não, ele se põe em jejum e oração por 4 meses. Ele sabe que somente Deus podia realizar aquele impossível. Somente Deus podia ter a liberação do rei para ele. Então, quando ele começa a orar, no mundo espiritual, começa o agir de Deus. E Deus vai preparando o coração do rei Artaxerxes,
quebrantando o coração, vendo que esse Neemias, esse seu servo, esse copeiro dele, era um copeiro que merecia uma liberação, uma libertação por um período como escravo, como exilado lá na Babilônia, para ir realmente restaurar os muros de Jerusalém, da sua cidade. O rei não se importou com isso. O rei olhou para Neemias e viu que ele merecia. Mas o que fez com que Neemias merecesse essa autorização? Foi de que ele realmente era um fiel servidor. Um homem que estava ali dando a vida pelo rei. E o rei sabia que ele se disporia toda a sua vida, toda a sua fidelidade para salvar o seu povo. Então, Deus concede, através da oração e de jejum de Neemias, essa autorização do rei. Neemias recebe a carta, recebe madeira, todas as provisões necessárias, pessoas que acompanham ele, e servidores que acompanham ele, e Neemias chega a Jerusalém. E quando Neemias chega em Jerusalém, notem bem que ali há outro detalhe importante para nossas vidas. Neemias não revela o seu segredo, por que ele foi lá. Ele chega, ele só fica ouvindo a voz de Deus, a direção de Deus, e ele começa a tomar as atitudes que Deus direciona ele. Então, às vezes, na minha vida e na tua vida, nós nos encontramos assim, precisando de o agir de Deus, libertação, provisão, direção de Deus, silêncio nosso, nós e Deus, você e Deus, eu e Deus. E Deus vai dando a solução para o problema, a direção naquela atitude que precisa ser colocada em ação e que nós precisamos resolver uma grande situação. Então, o primeiro passo é se colocar em jejum e oração, na presença de Deus. Pedir perdão pelos pecados, pelos erros que chegaram àquela situação. Aí depois a gente recebe a provisão de Deus, as condições, a direção, a sabedoria de Deus, como Neemias recebeu. Aí nós chegamos ao campo de ação. Nós chegamos naquela situação que nós precisamos resolver. Nós precisamos ter a mesma ousadia que Neemias teve, porque no momento crucial ele teve a ousadia. Ora, pedir para um rei que não servia ao nosso Deus, o Deus de Neemias, não reconhecia esse Deus, o Deus de Neemias, mas ele sabia que existia um Deus na vida de Neemias. Então ele, no momento crucial, ele tem a ousadia de pedir ao rei a concessão de ir resolver a situação da sua cidade. Então é nesse momento crucial em que Deus vai nos conceder o poder, a ousadia, a direção, a sabedoria, a provisão para resolver essa situação. Então, se você se encontra assim, vamos seguir eu e você os passos de Neemias, para subirmos mais, para crescermos mais na presença de Deus, para recebermos aquilo que Deus tem para nós, para vencermos as ciladas do inimigo. E olha o que Neemias faz. Ele chega em Jerusalém e diz que à noite ele pega o cavalo de montaria, seu cavalo, e vai sondar os muros. Ele vai sondar a cidade, como estão as ruínas, como está a cidade, por onde ele começaria, e Deus vai dando as estratégias e a direção. E Neemias em silêncio. Não falou aos magistrados, aos que ainda estavam lá, aos superiores, enfim, sacerdotes, quem tinha lá de autoridade, ele não comentou com ninguém. Desde os mais nobres até os mais simples, ele não comentou nada com ninguém, a não ser no momento decidido. Então chega esse momento e ele diz, bem, chegou o momento de nós reconstruirmos os muros. Então chegou o momento de eu e você reconstruirmos os muros da nossa vida. Aqueles muros em que precisam estar fortalecidos. Quais são os muros? Neemias era um muro verdadeiro, de pedra. Ele tinha que colocar ali para cercar a cidade, para proteger a cidade e proteger essas vidas. Mas na minha e na tua vida, quais são os muros? É a oração? Bem, Neemias nos dá o exemplo. É o jejum? Neemias nos dá o exemplo. Jejua 4 meses. Do mês de Quisleu ao mês de Nisan.
São 4 meses, nós temos setembro, outubro, novembro e dezembro. Propícios para fazermos um jejum oportuno na presença de Deus, para recebermos de Deus toda a provisão que nós precisamos. Então nós precisamos nos colocar dessa forma. Quem sabe nós nos propusemos. Uma ocasião eu lancei esse jejum na igreja. Nós fizemos 4 meses de jejum. E vidas foram restauradas, vidas alcançaram o mover de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus. Então, Neemias chega no momento oportuno e fala: nós vamos reconstruir os muros. Mas aí nós vemos um detalhe que aconteceu naquele momento, naquela ocasião na vida de Neemias, assim como acontece nas nossas vidas. Sabendo os adversários, que sempre tem os que tomam a frente, ou então nós sofremos investidas de família, de amigos, de irmãos, tantas situações, porque normalmente as pessoas próximas que conseguem às vezes nos magoar ou nos ferir, porque nós amamos as pessoas, não é? Porque a gente ama, e o inimigo sabe que a gente ama. E o inimigo sabe que se ali há uma brecha, é a oportunidade dele trazer confusão, desunião, fofoca, ira, ciúmes, inveja, frustração, desistir dos planos de Deus, dos sonhos de Deus, desistir até de Deus. Se você tem desistido de Deus nesses dias difíceis, nesses momentos em que nós estamos enfrentando essa luta, é o momento de voltar, é o momento de estar com Deus. Vejam bem, Neemias foi exilado. Ele não via seus irmãos, não via sua família, não via mais ninguém. Mesmo que a Bíblia conta que provavelmente ele tenha nascido ali na Babilônia, não sabe. Mas mesmo que ele tenha nascido, ficaram irmãos atrás. Irmãos em Cristo, irmãos em Deus Pai. Então é momento de voltar para Deus. Se você acha que está difícil sem Ele, pior sem Ele. Porque Deus vai continuar sendo Deus. E quem virar as costas para Deus? Então é momento de continuarmos firmes. E Neemias então diz o seu plano. E quando os adversários ficaram sabendo, vem contra Neemias. Vem o Sambalate, vem Tobias, vem depois Gesem. E sabe quantas vezes esses 3 homens, vamos para resumir a história um pouco, tentaram tirar Neemias da reconstrução dos muros? Estava lá Neemias com toda a estratégia, construindo os muros. E olhem que maravilha, ele chegou ao ponto de botar cada família de frente à sua casa, onde seria a sua parte, seus terrenos, suas moradas, para reconstruir os muros. Pai, mãe, filhos, filhas. E assim eles vão reconstruindo. Aí chega Sambalate e Tobias e propõe para ele que ele desça, que ele venha até um determinado lugar, que consta ali na Bíblia, né? Para que ele chegue até esse vale, para que lá eles venham conversar. Que ele tinha um recado muito importante para dar para Neemias. E aí Neemias não concorda com isso. Neemias não aceita. Neemias diz para ele que ele tinha que ele tinha uma grande obra e que ele não faria isso. Então Neemias não aceita e não vai. Passa-se um tempo, ele vai lá e novamente vão lá Sambalate, Tobias, Gesem. Então vem os adversários, os que encabeçam a ação contrária aos teus sonhos, a teu ministério, aos planos de Deus para tua vida, a salvação da tua vida. Então o inimigo usa pessoas, usa situações para isso. E isso ele tem feito com Neemias, tem feito com o povo de Jerusalém, tem feito com os exilados, com os que não foram exilados, com os que ficaram lá destruídos, passando fome, miséria. O que nós vivemos hoje é parecido até ali. Parecido, sim. Semelhante, vamos dizer. Então Neemias começa. Aí eles vêm a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. E Neemias nunca volta atrás. Neemias chegou ao ponto de convocar o povo, de que com uma mão
eles trabalhassem, com a outra mão eles tivessem a lança, eles estivessem preparados, armados contra uma investida dos inimigos. Bom, na quinta vez estava quase todos os muros, praticamente os muros até a metade, praticamente pronto. Chega novamente Sanbalate, Tobias, o Gesem, e chegam para tirar Neemias. E Neemias disse: eu não posso ir, estou à frente de uma grande obra. Só que daí vocês conseguem entender qual é o detalhe. Eles tinham que deixar por último, os portões de Jerusalém. A cidade de Jerusalém tinha várias portas grandes, enormes, vários portões. Era onde esses adversários entravam. Se nós trouxermos para nossas vidas, aonde estão as brechas nas nossas vidas? Lá nos muros de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, eram os portões, eram as brechas onde esses adversários, esses inimigos entravam para tentar tirar o foco da vitória que eles tinham da reconstrução dos muros. Porque eles sabiam que se os muros estivessem reconstruídos, o povo se levantaria, o povo se uniria, voltariam à reconstrução do templo, às leis de Deus, eles se uniriam, ouviriam a voz de Deus novamente, a lei de Deus, estatutos, mandamentos, que consta todo o livro de Neemias, que isso aconteceu, e isso é o inimigo que tenta fazer a mesma coisa conosco, para nós deixarmos os mandamentos de Deus, deixarmos as leis de Deus, deixarmos a direção de Deus. Então quais são os portões, quais são as brechas que estão abertas nas nossas vidas, quais são as falhas, quais são as brechas que nós deixamos os inimigos? Então nós vamos nessa noite pedir a Deus, através desse louvor também, nós vamos orar e pedir a Deus, se é falta de oração, de jejum, de perdão, de restauração familiar. Nós precisamos entender que nós vivemos um tempo em que nós temos que nos unir. Nós vivemos um tempo em que nós precisamos pedir a Deus a reconstrução dessas brechas, desses portões abertos nas nossas vidas, em que impedem a provisão de Deus, a restauração. Toda inveja, todo ciúme, toda ação contrária, ela só cai por terra com ação, oração e jejum. Nossa atitude perante Deus, nosso dobrar os joelhos. Lembrando que Deus não pediu para Neemias isso. Mas Neemias sabia que neste jejum e oração, ele teria ousadia, ele teria coragem, ele teria força, ele teria fé. Para quê? Para conseguir ultrapassar essa barreira, reconstruir os muros de Jerusalém. Chegou o momento de reconstruir os muros da nossa família, reconstruir os muros das nossas casas, reconstruir os muros dos nossos sonhos, reconstruir para que eles não venham a cair, reedificar, fortalecê-los para que eles não venham esmorecer, para que não venham virar cinzas. Sempre haverão quem estará contra. Quando nós estamos no caminho de Deus, quando nós estamos focados no que Deus tem para nós, nós vamos sofrer investidas. Mas Deus, amados, Ele tem para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o sonho preparado para nós. E esse sonho, ninguém pode derrubar. Vamos orar e pedir a Deus, nesse tempo dedicado a Ele. Não sei, esses dias lancei um desafio de nós estarmos jejuando 10 dias, baseado naquela mensagem do tempo dedicado a Deus, Daniel. Hoje eu lanço um desafio de 4 meses, o jejum de Neemias. Se prostrar em face, em terra, de joelhos, na presença de Deus, para vencermos essa desolação em que nós vivemos, esses tempos difíceis, para recebermos milagres,
Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será. Ele pede que nós nos unimos em oração. Ele pede que nós nos unimos, restaurar os nossos muros, restaurar as nossas famílias, restaurar as nossas casas. Que nós venhamos restaurar, pedir a Deus. E eu convido a você a ouvir esse louvor. E quando puder, leia o livro de Neemias. É maravilhosa essa história de fé, oração e ousadia e jejum, reconstrução, restauração. Às vezes não é tão fácil. É verdade. Peça. Se desfizeram os muros, pede a restauração a Deus. Eu quero a restauração, Senhor. Dá-nos a ousadia que deste a Neemias, Senhor. E reconstruir os muros. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Restaurar, Senhor, meus muros, nossos muros. Restaura minha casa. Restaura minha família. Restaura a comunhão que se perdeu. Restaura, Senhor. Restaura os sentimentos. Restaura a minha história, a nossa história. Restaura a minha vida. Faz em mim o teu querer. Restaura, Senhor, olha para o nosso jejum, nossa oração. Restaura os sentimentos, as emoções. Restaura a tristeza que há. Fortalece-nos, ó Deus, e traz a tua alegria. Sim, meu Deus. Às vezes nós achamos difícil. Nós olhamos para trás, às vezes nós encontramos, enxergamos ruínas. Muros que se desfizeram, mas Deus nos dá restauração. Dá-nos, Senhor, a ousadia que deste a Neemias, Senhor. Nós te pedimos agora, Deus e Pai, em nome de Jesus, restaura, Pai. Restaura os muros das nossas vidas, das nossas casas, da nossa família. Traz a união, restaura os sentimentos, ó Deus. Cai por terra toda a falsidade, cai por terra todos os adversários, cai por terra toda a inveja, todos os ciúmes, ó Deus. Mesmo nesse tempo difícil, ainda há imperando em alguns lugares, ainda impera a inveja, os ciúmes, a desunião. Traz a restauração, Pai. Cai por terra em nome de Jesus, Senhor, tudo isso. Restaura, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Esse tempo que nós dedicamos a Ti, nós dedicamos em oração também, Deus. Nós buscamos de Ti uma resposta, Senhor. Tu deste a resposta a Neemias depois do jejum e oração. O jejum nos aproxima de Ti, nós sabemos disso. A oração nos alimenta, nos dá força, renova a nossa fé. Restaura a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti. Nós pedimos a Ti, Senhor. Através dessa passagem bíblica, através dessa mensagem, através desse exemplo de Neemias, de ousadia, oração e jejum, ó Deus, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós venhamos, Pai, proceder dessa forma, Pai, achar graça na Tua presença, assim como Neemias achou, Pai, assim como ele foi encontrado de Ti, que ele foi achado por Ti, que nós sejamos achados de Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um grande abraço, que Deus te abençoe, amado irmão, em nome de Jesus.